Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar vendo o sistema nervoso periférico e terminar nossa conversa sobre o sistema autônomo. Vamos lá então. Agora nós vamos começar a diferenciar o sistema simpático e parasimpático de acordo com a sua presença e localização anatômica. O primeiro ponto que nós utilizamos para essa diferenciação é o ponto de origem na via do sistema nervoso central. O que nós vamos tomar como base? A disposição na localização ali na medula espinhal. E nós acabamos usando algumas denominações da coluna vertebral. Então, o primeiro ponto é de onde está saindo esse gânglio? É da região craniana? Não, está saindo da região torácica, da região lombar. Então, nós vamos conseguir diferenciar nesse sentido. O segundo ponto é a localização dos gânglios autonômicos, porque vão existir uns gânglios que estão próximos da medula espinhal, mas também existem aqueles gânglios que são, na verdade, dilatações dos nervos. Então, a gente consegue diferenciar aqueles gânglios que estão próximos de um jeito, faz parte de uma via. Aqueles gânglios que estão mais distantes da medula espinal fazem parte da outra via. Então, esses são os dois pontos muito importantes para diferenciar o sistema simpático e parasimpático de acordo com a sua disposição anatômica. Vamos começar a conversar primeiro sobre a localização anatômica da via simpática. Bem, vamos ver o ponto de origem da via simpática no sistema nervoso central. A via simpática, a gente fala que ela tem um ponto de origem toracolombar, ou seja, ela sai, se vocês conseguiram enxergar essa linha azul que tem na imagem, ela sai da região torácica e da região lombar, de acordo com a disposição anatômica na medula espinhal. Por isso que nós falamos que ela é toracolombar. Então, ponto de origem da via simpática é toracolombar. Ela vai sair ali da região torácica da medula e da região até a região lombar. Então, vai seguir essa disposição. Agora, falando um pouco da localização dos gânglios. Os gânglios simpáticos estão próximos da medula espinhal. Então, aqueles gânglios que estão próximos da medula são os gânglios simpáticos. E o que eu consigo diferenciar ainda? Vou conseguir diferenciar o tamanho do neurônio pré e neurônio pós-ganglionar. Preste atenção, o neurônio da via simpática, o neurônio pré-ganglionar, eles são curtos, os axônios deles são curtos, porque o pré-ganglionar, ele tem que chegar com o seu terminal do axônio lá no gânglio. Então, olha só, se o gânglio é perto da medula, o corpo celular está na medula, estica só um pouquinho, o axônio já chega no gânglio. Então, ele é curto, o pré-ganglionar ele é curto. Porém, o neurônio pós-ganglionar da via simpática, ele é longo, porque o corpo celular dele está lá no gânglio, que está próximo da medula, e ele tem que esticar esse axônio dele até o órgão-alvo. Então, como esse neurônio ele está longe do órgão-alvo, porque o seu gânglio está próximo da medula, o pré é curto e o pós é longo. Essa é uma diferenciação bastante importante quando a gente fala de pré, de parasimpático e de simpático. Então, só para frisar mais uma vez, localização dos gânglios simpáticos são próximos da medula espinhal. O neurônio pré-ganglionar, ele é curto, porque o corpo do axônio, o corpo do neurônio, está na medula e ele tem que se esticar até o gânglio, mas como está próximo, ele se estica só um pouquinho. Agora, o pós-ganglionar, ele vai ser um neurônio longo, porque o seu
seu corpo celular está dentro do gânglio, ele tem que esticar o seu axônio até o órgão de origem, e por isso ele é um neurônio longo. E é por essa razão, pelo tamanho dos neurônios pré e pós-ganglionares, que nós falamos que a via simpática faz sinapse longe dos órgãos, porque já que o gânglio ele está próximo, né, da medula espinhal, é ali que está fazendo a comunicação. Ele faz a comunicação, na verdade, perto da medula e longe do seu órgão-alvo. Vamos olhar essa imagem que tem aqui. As linhas bordô, linhas roxas, na verdade, são os neurônios pré-ganglionares da via simpática. A bolinha são os gânglios, vejo que estão próximos, né, da medula. E a linha verde são os neurônios pós-ganglionares. São eles que se esticam para levar a informação, né, até os órgãos. Então, olha como que eles se comunicam longe dos seus órgãos-alvos, dos órgãos de onde eles têm que levar a informação. Agora vamos começar a ver a disposição anatômica da via parasimpática. Primeiro vamos ver o ponto de origem no sistema nervoso central. A via parasimpática, ela tem um ponto de origem que chamamos crânio sacral. Por quê? Alguns neurônios da via parasimpática vão sair lá do tronco encefálico, que é aquela região do encéfalo, que é aquela região que liga o encéfalo à medula espinhal. E alguns outros neurônios da via parasimpática vão sair da via sacral, vão ter o ponto de origem na via sacral, que é a região terminal da medula. Então, por isso que nós chamamos a via parasimpática de via crânio-sacral. Alguns nervos, alguns neurônios saem do tronco encefálico e alguns da região sacral, da região terminal da medula. E os gânglios? Aonde esses gânglios estão localizados? Os gânglios parasimpáticos, eles vão estar próximos ou até mesmo dentro do órgão-alvo. Então, ao contrário da via simpática, que é próximo, que o gânglio é próximo, né, da medula espinhal, o gânglio parasimpático, ele vai ser próximo do órgão-alvo, ou até mesmo ele vai estar dentro do órgão-alvo. Então, essa é uma diferenciação bem importante que podemos fazer. Parasimpático, o gânglio fica longe da medula. E o que isso vai acarretar para nós? Fiquem pensando então na disposição, no tamanho dos neurônios. Como eu disse, a via parasimpática e a via simpática, elas sempre são antagonistas, elas sempre são ao contrário uma das outras. Então aqui a disposição anatômica não seria diferente. Os neurônios pré-ganglionares da via parasimpática vão ser longos, ao contrário dos neurônios pré-ganglionares da via simpática. Por que eles são longos, professora? Eles vão sair da medula e eles vão ter que chegar até o gânglio. E o gânglio está próximo ou até dentro do órgão-alvo. Então, por isso que eles são longos. Eles têm que levar o seu terminal do axônio até aquele gânglio que está próximo do órgão-alvo. E os neurônios pós-ganglionares agora, eles vão ser curtos. Eles vão ser curtíssimos, porque o gânglio está próximo ou até mesmo dentro, né, do órgão. Então, esse neurônio pós-ganglionar, ele não precisa esticar seu axônio. Então, ele estica só um pouquinho ali, só joga o axônio para levar a informação. E ele é bem curtinho. Para finalizar essa diferenciação entre a localização anatômica da via simpática e parasimpática, vamos olhar essa imagem. Vamos olhar primeiro
para a via simpática, que está no nosso lado direito. Vamos olhar a medula espinhal. A linha roxa que está saindo representa os neurônios pré-ganglionares da via simpática. Veja como eles são curtos e chegam rapidamente aos gânglios, que são essa parte redonda, onde a linha está se conectando. E agora, observem a linha verde. A linha verde são os neurônios pós-ganglionares. E olha como eles são mais longos, porque eles têm que se esticar para chegar até o órgão. E essa é a via simpática. E olhe também a disposição do ponto de origem. É ali no meio da coluna que vão sair, é dali, né? No meio da coluna que vão sair os neurônios do sistema simpático, da região toraco-lombar. Agora vamos olhar um pouco para a esquerda, para a via parasimpática. Vamos ver a disposição anatômica, o ponto de origem na medula espinhal. Olha as linhas vermelhas, estão lá no tronco encefálico. E depois eu tenho duas linhas vermelhas lá na região sacral, ali bem onde termina a minha medula espinhal. Vamos olhar as linhas vermelhas. Elas estão representando os neurônios pré-ganglionares da via parasimpática. E olha como eles são longos. Por quê? Porque os gânglios parasimpáticos, eles estão próximos dos órgãos. Eles são aqueles tipos de gânglios que são dilatações dos nervos. Então, gânglio parasimpático está próximo. E aí o neurônio pré-ganglionar parasimpático, ele tem que ser longo porque tem que levar seu terminal do axônio até aquele gânglio que está longe dele. E agora as linhas azuis. Olha como são curtos esses neurônios. Por quê? Porque estão próximos dos órgãos-alvos. Então, na via parasimpática, o ponto de origem é crânio sacral, o neurônio pré-ganglionar é longo, o gânglio fica próximo dos órgãos ou até mesmo dentro, e os neurônios pós-ganglionares são curtos. E com isso nós finalizamos essa diferenciação entre o sistema parasimpático e simpático segundo a anatomia, a disposição anatômica. Uma curiosidade, particularidade da via simpática é que ela apresenta o chamado nervo vago. Se nós olharmos a imagem e observarmos a coloração verde, é ela que está representando este nervo. Este nervo ele começa lá do pescoço e desce até os nossos órgãos internos, representando 75% de todas as fibras parasimpáticas. Outra maneira pela qual conseguimos diferenciar a via simpática e parasimpática é de acordo com os neurotransmissores que os seus neurônios estão liberando. Então, olha só, vamos olhar primeiro para os neurônios pré-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares, lembra que são aqueles que o corpo celular fica no sistema nervoso central e ele se estica até o gânglio? Os neurônios pré, tanto simpático como parasimpático, vão liberar o neurotransmissor acetilcolina. Se a gente lembrar nas aulas passadas, os neurotransmissores eles são liberados e vão correndo buscar os seus receptores. Onde que vão estar os seus receptores? Primeira coisa, seus receptores vão estar nos neurônios pós-ganglionares. E quais são esses receptores para essa acetilcolina? São os receptores colinérgicos nicotínicos. Então, lembre-se que os neurônios pré-ganglionares das duas vias vão liberar a acetilcolina. Agora vamos olhar para os neurônios pós-ganglionares da via simpática. Lembram que os pós-ganglionares são aqueles que têm o seu corpo celular dentro dos gânglios e esticam o seu axônio até o órgão-alvo? Vamos olhar para esse neurônio que está na via simpática. Qual o neurotransmissor que esse neurônio vai
liberar. Esse neurônio pós-ganglionar simpático, ele libera noradrenalina. E qual que vai ser o receptor dessa noradrenalina? Vão ser os receptores adrenérgicos, que são divididos em alfa e beta. Onde que vão estar esses receptores adrenérgicos? Vão estar na célula-alvo, no órgão-alvo receptor daquela informação desejada. Agora vamos observar os neurônios pós-ganglionares da via parasimpática. Que neurotransmissor esses neurônios pós-ganglionares parasimpáticos liberam? Eles liberam também acetilcolina. E o que vai diferir daquela acetilcolina liberada pelo pré-ganglionar? O que difere são os receptores. Esses receptores para essa acetilcolina no órgão-alvo vão ser os receptores colinérgicos muscarínicos. Então, os pós-ganglionares parasimpáticos liberam acetilcolina, que tem os seus receptores colinérgicos muscarínicos na célula-alvo, no tecido-alvo. Nessa imagem nós conseguimos diferenciar bem, visualizar bem essa diferença de liberação de neurotransmissores entre a via simpática e parasimpática. Vamos olhar ali em vermelho primeiro, a via simpática. O neurônio pré-ganglionar, ali com o corpo celular no sistema nervoso central, libera acetilcolina e tem o seu receptor nicotínico no neurônio pós-ganglionar. E quem esse neurônio vai liberar? Ele vai liberar noradrenalina, que vai ter um receptor adrenérgico no tecido-alvo. Agora em azul, a via parasimpática. O neurônio pré-ganglionar também vai liberar acetilcolina e também tem um receptor nicotínico no neurônio pós-ganglionar. E quem que esse neurônio pós-ganglionar vai liberar? Vai liberar acetilcolina também, mas essa acetilcolina vai ter um receptor diferente na célula-alvo. Vai ter o receptor muscarínico lá no tecido do alvo. Então, essa é a diferença entre a liberação de neurotransmissores entre a via simpática e parasimpática. Então, só para relembrar, o sistema autônomo, ele vai controlar quem mesmo? Os músculos lisos, a musculatura cardíaca, as glândulas endócrinas e exócrinas, o tecido linfático, que ele é responsável pela drenagem do nosso corpo, e o tecido adiposo, que é a nossa gordurinha. Então, tudo que for involuntário é o sistema autônomo. E olha só, a comunicação entre o neurônio pós-ganglionar do sistema autônomo com a célula-alvo é chamada de junção efetora. Então, junção neuroefetora, desculpa. Então, essa comunicação entre neurônio pós-ganglionar que levou a informação até o tecido-alvo, nós chamamos de junção neuroefetora. Os neurônios do sistema autônomo, ele tem uma diferençazinha. Os terminais do axônio, eles têm o que a gente chama de varicosidades autonômicas. O que é isso? Olha só, vamos olhar a imagem. Vemos que vem um axônio e ele se ramifica na célula do tecido-alvo. E vemos que tem algumas bolinhas ali também. Essas bolinhas são as varicosidades. E quando a gente dá um zoom nessa imagem, vemos essas bolinhas amarelas dentro da varicosidades. Essas bolinhas amarelas são os neurotransmissores. Então, a função dessa varicosidade é liberar neurotransmissores. Porém, a célula do tecido-alvo não vai ter um local específico para o receptor. Então, o neurotransmissor ele é liberado e tem que ficar procurando o seu receptor. Tem que localizar ali o seu receptor. Isso faz com que a comunicação seja um pouco mais lenta. Vamos relembrar os tipos de receptores que existem.
Temos os receptores colinérgicos, que se dividem em nicotínico e muscarínico, que são receptores principalmente da acetilcolina. Temos os receptores adrenérgicos, que se dividem em alfa e beta, e são receptores principalmente de adrenalina e noradrenalina. E temos os glutamatérgicos, que se dividem em AMPA e NMDA, que são os receptores do neurotransmissor glutamato. Então, existem essas três classes de neurotransmissores para a gente dar uma relembrada aí. Vamos para algumas observações finais sobre o sistema autônomo. Bem, como eu disse, ele vai estar em conjunto com o sistema endócrino e ele vai participar ali da modulação, da liberação da adrenalina pela medula suprarrenal. Então, a adrenalina, ela vai ser liberada por uma glândula que tem acima dos nossos rins e a via simpática, os neurônios pré-ganglionares simpáticos, eles fazem parte dessa modulação da adrenalina. Uma outra coisa importante é que os receptores adrenérgicos, eles são acoplados a uma proteína que é a proteína G. Então, eles estão ligados a essa proteína G. Vamos falar um pouquinho agora de coisas meio decoreba, assim. Os receptores adrenérgicos, eles se dividem em alfa e beta. Os receptores alfa, eles se ligam fortemente à noradrenalina. Por que nós estamos falando isso? Porque os receptores adrenérgicos, ele vai ter uma competição para chegar até ele. A noradrenalina e a adrenalina vão competir para se ligar nesses receptores. Mas o alfa, ele vai se ligar fortemente à noradrenalina, ele prefere a noradrenalina. Agora o beta, ele se divide em beta 1, 2 e 3. O beta 1, ele gosta igualmente de adrenalina e noradrenalina. Então, quando uma ou outra se ligar a ele, ele vai se ligar, ele vai responder igualmente. O receptor beta 2, ele não está associado à via simpática, ele está associado só com a parasimpática e ele responde fortemente à adrenalina. Então, o beta 2, ele gosta muito da adrenalina. Então, a adrenalina vai se ligar fortemente a ele. E, por fim, o beta 3, ele responde fortemente também à noradrenalina. Então, nós vemos aí dois receptores que se ligam bem fortemente à noradrenalina, o alfa e o beta 3. O beta 2 que se liga fortemente à adrenalina e o beta 1 que se liga tanto à adrenalina quanto à noradrenalina. E com esse último slide terminamos a nossa conversa sobre o sistema autônomo, que faz parte do sistema nervoso periférico. Lembrando só que o sistema autônomo ele se divide em simpático e parasimpático, que as funções do simpático e parasimpático sempre são contrárias, sempre são antagonistas umas às outras. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o sistema motor somático, que faz parte também do sistema nervoso periférico. Espero que vocês tenham entendido e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço e até logo!